Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido da vida. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um, dando andamento ao índice analítico do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos degustando dessa graça, que é uma graça muito grande. Nós estamos falando agora, vamos começar sobre o amor. Nós falamos sobre amizade, na sequência, amor. E o primeiro título é Amor à Igreja. E o subtítulo, Amor da Igreja para com os irmãos separados. Então é um tema onde que vai falar sobre as feridas da unidade. É o parágrafo 818. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Quero parar aqui, irmãos, para que a gente compreenda. A Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja deixada por Jesus, mas ela teve uma ruptura, como a gente sabe, Lutero, os luteranos, onde que ele se achou no direito de separar-se ali do querer da Igreja de Cristo, achando que tinha coisas que não era necessária. Uma delas é os sacramentos, onde que ele tira fora, onde que ele fala que é uma reforma, que é uma renova da Igreja, sendo que não é uma renova, a Igreja não foi renovada. A Igreja estava passando por um período de perseguição interna, um período de situações adversas internas, mas a Igreja de Cristo jamais a porta do inferno prevalecerá contra ela. Por quê? Porque a Igreja de Cristo é deixada por Jesus. Então, o nosso Deus é perfeito. Então, a Igreja em si, o mover dentro da Igreja, tudo que é embasado nos apóstolos, passando de sucessão a sucessor, a tradição da Igreja Católica, e aí a gente vai vendo o andar da Igreja, o depósito da fé, tudo junto com a unidade, num só espírito, as lutas diárias, as brigas, as discórdias, as desavenças, mas tudo diante da presença de Jesus, onde que Ele é a cabeça, onde que Ele direciona, onde que Ele sempre levanta, restaura e dá a graça dentro da igreja. Então aquele que sai fora da igreja não é aquele que ficou dentro da igreja e ajudou a igreja a se renovar, É diferente você pegar, então, tudo que Jesus deixou aqui não presta, vou montar a minha igreja, vou pegar os meus aqui e vou partir com o meu entendimento, Tudo que passou daqui para trás não presta. Foi esse direcionamento que fez com que rompesse a unidade. Mas, neste mover, a Igreja de Cristo, ela vem trazer para nós como que é o novo olhar a partir desse romper. Então João Paulo II diz: por vontade de Deus, a plenitude dos meios de salvação e instrumentos da graça é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então é esses os instrumentos. Não são culpados pelas separações havidas no passado, estão desmovidos de muitos meios de salvação. Então esses irmãos que foram separados não estão desmovidos da graça, mas sim dos meios de salvação, onde que perdeu os sacramentos, o amor a Maria, a intercessão dos santos, a unidade da igreja, corrompeu com tudo esse meios de salvação que está dentro da Igreja Católica. E a comunhão eucarística, que é o sacramento da Eucaristia, então assim, a confissão, todos os sacramentos foram retirados desses meios de salvação dos irmãos. Mas eles, aqueles que permanecerem em Cristo, nós vamos ver, justificado pela fé, recebida no batismo, estão incorporados em Cristo. E por isso, com razão, são honrados com o nome de Cristo e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como os irmãos do Senhor. Além disso, muitos elementos de santificação
e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica: a palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. Aqui está dizendo como que esses irmãos são incorporados como os irmãos em Cristo. Pela palavra de Deus, a vida de graça, né, sem pecado mortal, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele e chamam por eles mesmo para a unidade católica. Então a Igreja Católica, olhando assim com um olhar acolhedor, não desfaz dessa unidade de irmãos em Cristo, mas que nós também não sejamos incrédulos ao ponto assim, não, se é assim, então vou lá para aquele, vou me bandear para esse lado, porque se todos nós somos irmãos em Cristo, queridos irmãos, a fé, a caridade, o amor, a obediência, tudo que leva à unidade a Cristo, é uma unidade perfeita em Cristo. Se eu desobedeço, se eu não quero seguir a obediência à Igreja de Cristo, já começa um pequeno erro, né? Um pequeno erro. Eu já quero viver com as minhas próprias pernas. Eu não acho que a Igreja de Cristo seja uma igreja, eu já começo a julgar a igreja, condenando os irmãos que estão na igreja. Mas se você for ver a igreja em si, o que está dentro da igreja, o catecismo, os ensinamentos, a tradição, os santos, buscando a convivência com a unidade com a igreja, começa lá em Atos capítulo 4, versículo 32. Vai dizer assim para nós: a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém dizia quem eram suas as coisas que possuía, mas tudo era entre eles comum. Palavras do Senhor. A multidão de fiéis era um só coração e uma só alma. Queridos irmãos, quando a gente fala assim, um só Espírito, movido pelo Espírito Santo, um só entendimento, é muito importante para a gente discernir diante da Igreja de Cristo. Quando nós, no mundo inteiro, temos uma leitura, nós temos a Eucaristia, nós temos a Santa Missa, que é direcionada igualmente em todo lugar do mundo. Isso é a unidade em Cristo Jesus. A Santa Missa é a unidade perfeita da comunidade. Ali Jesus fala, ali nós pedimos perdão, ali nós nos reunimos em comunidade, ali nós partilhamos o pão da vida, que é a presença de Jesus, comungamos Jesus Eucarístico, vivemos a graça, se libertamos do pecado mortal, porque para comungar Jesus nós temos que comungar diante da graça, que é confessado os pecados mortais. Olha só, então diante dos sacramentos, o que a igreja nos apresenta, que é a Igreja de Cristo, nos dá esse meio de salvação. E é uma unidade perfeita. É neste momento da Santa Missa que nós estamos unidos com o céu, nós estamos unidos com os santos, nós estamos unidos com Deus, com Jesus. E é nesta unidade que nós vamos estar no céu. Por quê? Porque quando eu entro no meu quarto de oração, eu falo direto com Deus, meu irmão. Mas se Deus deixou, Ele quer a unidade, Ele quer a comunhão, Ele quer o entretenimento, Ele quer a unidade dos povos. É fácil você entrar dentro do teu quarto e viver lá dentro do teu quarto, porque você não vai ter o contato, você não vai falar com ninguém. Aí é fácil. Mas a convivência que Deus quer é uma unidade, é vencendo o pecado, é se libertando das coisas erradas. E é lá, meu irmão, é na comum unidade com Cristo, com os irmãos, é nessa convivência. E é justamente isso que nós precisamos entender, que as feridas da unidade, que corromperam a graça, mas não permite que a Igreja de Cristo se corrompa. Por quê? Porque ela é una, ela é trina, ela é a nossa igreja que Cristo deixou para que a gente possa vir para essa hospedaria e ali sarar as nossas feridas e nos unir como os irmãos. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, né, irmãos? Pedindo a unidade, pedindo a compreensão, o respeito, né, com os irmãos em Cristo Jesus, para que as outras denominações, como as denominações, né, as pessoas, aqueles que acreditam em Cristo Jesus, diante da fé, diante da palavra, diante da justiça, diante da verdade do coração de cada irmão, que nós possamos acolher com entendimento, com respeito e viver nós a nossa fé, dando bons exemplos, que os bons exemplos, com alegria, faz um convite à graça que o irmão venha fazer parte da Igreja de Cristo. Como disse nosso padre ontem, às vezes quando você se depõe a murmurar e a criticar, porque nós que se achamos bons não estamos lá, por isso que muitas vezes os irmãos falam assim, fulano está à frente, ciclano está à frente, mas lá aconteceu isso, a Igreja de Cristo está errada, sabe por quê? Porque os bons que se acham bons se omitem. Porque se os bons estivessem lá, como se acham bom, né? Aqueles que criticam porque eles precisam ser bons, né? Se você critica alguém porque você se acha melhor do que aquela situação. Se eu critiquei e eu achei que aquilo foi errado dentro da Igreja de Cristo, sabe por que está acontecendo isso? Porque você não está lá. Se você é o cara bom e você está fora, aí falta o quê? A humildade, porque o orgulhoso, ele quer sair fora. O orgulhoso, ele não quer viver na graça, na unidade, se humilhar. Não, estou junto com o irmão, ele errou, vou lá, vou junto, vou viver a compaixão, né? Vou me colocar junto. O orgulhoso, ele acha melhor sair fora da igreja e falar mal. O orgulhoso acha melhor criticar e se afastar. Por isso, irmãos, nós temos que lutar contra o orgulho dentro do nosso coração. Um orgulho que nos afasta da unidade e nos faz feridas diante da unidade. Que Deus abençoe. Vamos rezar essa Ave Maria, pedindo pelos sacerdotes. Quero colocar aqui nossos sacerdotes, Padre Nicola, o Padre Robin, né? Que é todos os padres do mundo inteiro. E também o Padre Rubens, que veio ontem, agradecendo o nosso Bispo Dom Henrique, para que a gente tenha essa graça também da unidade, do amor, da compreensão, da obediência diante da igreja, diante dos mandamentos de Deus, diante do querer de Deus, que a gente possa ter essa unidade perfeita como irmãos. Se tiver alguma coisa, irmãos, para falar algo diante da igreja, antes de qualquer situação, antes de qualquer palavra que a gente possa direcionar errada, chega no sacerdote e conversa com ele. Isso sim é ser cristão. Chega e conversa com o sacerdote. Você vai demonstrar duas coisas. Primeiro, o amor a Jesus. E segundo, coragem e dignidade. Porque se eu tenho coragem de falar dele pelas costas, eu vou ter coragem de falar para ele. Então é melhor ir falar para ele, né? E dizer a verdade, conversar, que eu tenho certeza que diante de qualquer divergência vai ter unidade. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz estejam no coração de cada um. Um grande abraço.